Esse episódio do podcast é um episódio mais do que especial, né? O que você acha agora? Eu tô curioso. Eu tô curioso também. E eu tô muito feliz, mais do que curioso, porque o nosso convidado hoje é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo. Muito tempo. E eu acompanhava da TV. A TV do programa Você Bonita. Um cara farmacêutico, inteligente, descontraído, leve. Às vezes até em alguns momentos sarcástico, não sei se tem um pouquinho às vezes. E eu ria de algumas coisas. Então um cara muito inteligente. E com senso de humor maravilhoso, muito culto. E que dizem que sabe até o segredo da beleza do Brad Pitt. Ele foi dublê do Brad Pitt, né? Foi dublê do Brad Pitt. Foi dublê. E tem mais. Já foi modelo. Já foi um bocado de coisa. E adora falar sobre água. Né? Então, eu fiquei muito feliz porque, cara, eu tava passeando num post meu da internet. Quando eu vi o cara comentando no meu post, eu digo, não é possível. Que é o cara que eu admiro tanto, que eu vejo na televisão, que eu vi o cara... Na hora, eu peguei, eu quero fazer um live com você, quero fazer... Cara, então, recebam com muito carinho o doutor Jamar Tejade. O nome, obrigado. Jamar Tejade. Tá certo isso aí? Não, tá bem errado. Tá bem errado. Como é que pronuncia? Começamos bem, hein? Começamos bem, começou já nem sabendo o nome do entrevistado. Olha, um fã desse não precisa do dois. Jamar Tejade. Não. Também não. É Jamar Tejada. Pronto. Jamar Tejada. Se fala Ramar Terrada, né? E tem mais um que é o Dzezinski, que se fala Zenponkonvinsk. Aí você falaria Ramar Terrada, Zenponkonvinsk. Mas como a gente mora no Brasil, então Jamar Tejada já tá mais do que... acertar o Jamar, já tô no lucro, porque ninguém acerta. Dizendo, se eu tivesse um nome desse, como é seu nome? Agarra no meu ovo assim, dizendo, Jamar Tejada. Amigo, é poderoso demais um nome desse. Não é qualquer nome. É qualquer nome. Eu quero pedir pro editor pegar o último sobrenome dele e botar em câmera lenta pra galera escutar aí, tentar... É difícil, quem acertar gente. nos comentários, como é que... É difícil. Vamos dar um brinde. Vamos dar um curso pra quem acertar. Eu só fui aprender lá pela quinta série, escrever meu nome. Jamar, farmacêutico, já foi modelo, é descendente de polonês. Como é essa história? Você foi modelo e depois se virou de farmacêutico? Como foi essa história? Bom, eu primeiro entrei na faculdade muito cedo, né? Entrei com 15 anos. 15 na faculdade? Mas não é por causa extremamente inteligente, não foi essa a questão. Achei que era a isso questão também. é que eu entrei muito cedo no colégio, minha mãe era professora, não tinha aquela história, né? Como todo brasileiro. Minha mãe não tinha quem me cuidasse, então ela acabou me colocando no colégio mais cedo. E aí eu entrei muito cedo, né? Com 4 anos eu já estava na primeira série. E engraçado assim que eu me lembro até desses episódios. Eu tenho uma memória de elefante, sabe? Que eu acho que é o meu diferencial assim como profissional é essa. E eu me lembro que foi bem difícil ter entrado assim tão cedo, porque tu tem que se adaptar com uma turma, né, 2 anos para uma criança, 3 anos de diferença é uma ponte grande, né? Enfim, e aí eu comecei fazendo faculdade de farmácia sem saber o que era. Eu queria fazer medicina primeiramente, mas com 15 anos fiquei até na segunda opção para medicina. Mas eu sempre tive uma coisa desde cedo assim de ser muito... Eu sempre me cobrei demais. E aí eu achava, poxa, mas aí eu vou demorar quanto tempo? Vou perder tempo para estudar, para fazer vestibular, sabe? Eu achava que ia perder tempo. Sim. E aí eu comecei a fazer farmácia, que na verdade era a minha segunda opção, sem saber o que era. Para mim, farmácia era um jogo de química experimental. Eu tinha um joguinho que era um jogo antigo. Eu lembro desse joguinho. Vocês lembram disso? De alquimia. E aí a gente fazia, né? Água vira vinho, vinho vira água. Eu, na verdade, só usava aquilo para matar formiga. Eu ficava o dia inteiro, inventava mistura. E eu achava, gente, eu mato tão bem formiga com as minhas misturas, seria, de repente, um bom farmacêutico, né? E farmácia não está muito longe de ser isso mesmo, né? Ou seja, farmacêutico é aquele cara que mata formiga. É um grande matador de insetos. E não deixa de ser, né? Hoje eu trabalho aí com tanta microbiota, isso. a gente fala tanto... Então microinsetos. Exato, tem toda essa relação. E acabei daí fazendo a faculdade de farmácia. E fazendo a faculdade, eu fui... visto, né, por um olheiro de uma agência. Teve 2 momentos assim que me chamaram. Primeiro foi esse momento que esse olheiro me buscou
né, ele invadiu minha sala de aula, porque eu fiquei com medo, achei que era um tarado me perseguindo dentro da faculdade, meus colegas me protegendo. Sério? E aí eu entrei para a sala, daqui a pouco, no meio da aula, bate a porta e diz assim, com licença, ele é da minha professora, aquela, disse assim, na época, né, disse, quem é, né, assim, olha, que eu queria falar com aquele rapaz ali, queria convidar ele para ser modelo, imagina, na frente de todo mundo, da faculdade inteira, né. Nunca fizeram isso comigo, cara? É lasca. Mas eu, na verdade, não tinha orgulho, tinha vergonha, né? Eu sempre fui muito envergonhado. Hoje eu sou um pouco menos. Mas você era diferente esteticamente dos outros da tua sala. Tu é um cara bonito, né, Jamar? Mas a gauchada é um povo bonito. O gaúcho normalmente é. Mas os homens também? Eu não era bonito. Não acho que hoje eu sou também, mas assim, eu era diferente. Eu era muito magro, muito magro. Eu tinha já quase essa altura e tinha uns 65 quilos. Oi? Imagina, hoje eu peso 98. Eu só penso Vou no emagrecer um pouco. peso pesado de MMA, o cara é gigante. Não, era 90. Imagina 60 e poucos quilos para 1,80 m e tantos, né? Modelo mesmo. Eu era cabeludo, era bem diferente. Era um viking. Um viking seco, Um né? viking desnutrido. Um viking desnutrido, né? Um pau de vira-tripa, como diz lá no sul. E aí a agência eu, na época, não quis, mas os próprios professores da faculdade, meus colegas que me incentivavam, meus pais não gostavam, porque achavam assim, tipo, você vai acabar deixando de fazer a faculdade para estar ligado a uma coisa que tinha muito, né? Ainda tem muito esse preconceito, né, com meio de moda, mas para um moleque, né, perdido do interior, eu sou de Guaíba, né, que é interiorzão, tu cair num mundo desses realmente é difícil. E aí meu pai disse, olha, tu quer trabalhar com isso? Ok, mas primeiro tu acaba a tua faculdade, depois tu brinca com o que tu quiser. Só que a minha herança para você é uma faculdade. E era particular, né? Você não vou te dar mais nada. Eu, tá bom. E aí eu ficava sempre aquela coisa, você modela, né? E aí eu pensava assim, poxa, será que... Eu não tinha noção que era ser modelo na época. E aí a agência, quando eu fiz 22 anos, 23, quando eu me formei com 23, eu até tranquei um período, eu fui professor de matemática nesse meio período, eu dei aula para segundo grau numa escola pública. De matemática? Já tive mais de 600, 700 alunos. Até hoje esses alunos me seguem, tipo, mandam, professor, engraçado, sabe? Tipo, eles têm uma visão minha como matemática. Você dava aula, né, de quê? Matemática. Especificamente que assunto, Jamar? Qual era o que você dominava mais? Olha... Produtos notáveis? Tudo, geometria, né? Que geral. O que viesse, né? Professor não tem muito essa, né? O que tu tem que cumprir. Então eu dava para todo segundo grau. Então era praticamente tudo, né? De Bhaskara, né? E depois aí eu dava aula de matemática à noite. De dia eu trabalhava num laboratório de análises clínicas que atendia que fazia assim, os exames do corpo de soldados do Estado. E era uma época, né, que era difícil, assim, não tinha essa modernidade de hoje em exames, era tudo muito rudimentar, assim. Hoje, na época, para te fazer um teste, quando chegou os carrosséis, para te poder, né, para quem não sabe, né, quando tu faz um exame bioquímico, tu tira lá o sangue, aí você coloca lá coloca lá no tubo de ensaio, ele passa por uma centrífuga, e aí fica ali o sangue, né, condensa as hemácias, tal, fica ali, e você utiliza aquilo ali para fazer todos os exames. Então você coloca num carrossel que vai usar, vamos dosar colesterol, HDL, LDL. Então eu fazia os testes assim específicos. E eu sempre fui um cara muito investigativo, né? Então eu ia atrás, o que eu posso mais trabalhar aqui no laboratório? Aí eu passei por tudo que é setor, parasitologia. E quando eu falo rudimentar, parasitologia naquela época era uma coisa horrorosa, você não tem noção, sabe? Então... Horrorosa como? Fala aí. Eu lidava com merda o dia inteiro. Né?
né? Da merda à moda. Chupava, e o pior, não sei se você chegou a fazer isso. Eu fiz isso na faculdade, viu? Chupar merda com a pipeta. Sim. Como é que se chupa? Sim, tu imagina uma coisa tu E às fazer... vezes passa, cara. É, tu vai fazer com a sua. É. Eu não, eu fazia Não isso... fazia com a minha, não. Era a merda da galera. Ah, lá. tá, então. Você tinha que chupar pra merda vir. Exato. Eu não cheguei a chupar canudinho de merda, mas o resto eu colocava, eu recebia, tipo, pet, né? Porque eu era estagiário. Estagiário, coitado, né? Só se rala, né? Então eu recebia os... Na época, hoje a gente ganha quando vai fazer um exame, né, de coprológico, tu recebe um potinho bonitinho, tu coloca uma pazinha do teu cocô, tem toda uma... Antigamente, eu recebia frasco de azeitona com coisa de... Um frasco, tipo um garrafão de Coca-Cola, não sei como a pessoa conseguia colocar ali dentro. E vinha inteiro, né? Inteiro, sabe? Sacola de mercado de plástico com negócio dentro. Era um horror. Então, assim, tu não sabia se tu fazia o teste ou tu vomitava. Né? Era tenso. E assim, foi tudo muito bom. Hoje eu reclamava, odiava. Trabalhei também como monitor de anatomia. Eu também. Muito bom, né? Horrível. E assim, não deu certo. Foi pouco tempo. Então, eu sempre gostei de trabalhar com várias coisas para poder entender. Eu acho que foi isso que me tornou, assim, hoje um profissional mais eclético, vamos dizer, né? Multifacetado, né? E é interessante a gente fazer isso para te saber, assim, o que tu não quer, né? E eu vi, assim, bioquímica não quero, mas hoje eu entendo bem graças a essa experiência que eu passei, né? E aí eu fiz trabalhei como... Fiz essas... professor e tal, professor foi bastante tempo, viu? E juntei uma grana porque eu sabia que poderia ter um pé de meia para trabalhar como modelo depois, eu não sabia, né? E aí, quando eu me formei, meu pai disse assim, agora está, Deus dará, né? Se você quiser trabalhar como modelo, o que você quiser, você faz. E eu peguei e falei para a agência, né? Eu já não tinha mais, porque eu fui buscado dentro e depois passou um bom tempo. E aí eu pensei, eu tenho vergonha de ir lá na agência, né? E na época eu namorava uma menina que era famosa, assim. Pode dizer o nome? Não, né? Casado, o cara queria me matar hoje, mas assim, ela era a Garota Verão na época, né? Que era um concurso de modelos, tipo Miss Brasil do Sul, é a Garota Verão. E eu fui numa festa, fugido, escondido dela. Era um menino um tanto safado. Menti que eu estava doente e fui nessa festa. E aí, nessa festa que eu fui, me fotografaram na festa com outras garotas verões. E aí, saiu uma foto, eu nunca me esqueci disso, assim. Saiu uma foto, no outro dia, na contracapa do jornal Zero Hora, que é o jornal de maior circulação do estado, tipo, é o Globo do Sul, né? Fui o primeiro homem a sair numa contracapa do segundo caderno. Botaram assim... Como é que era? A memória do elefante, assim... Jamar Terrada vira e volta o olhar para dar conta de tanta pressão em tão pouco espaço. Era uma foto eu assim com um monte de mulher bonita do lado. Obviamente o namoro terminou no mesmo Ela dia. Não perdoou. Oi? Ela não perdoou. Claro que não, né? E aí terminou o namoro e quando eu cheguei em casa, eu tipo indignado com aquela foto e minha mãe disse assim, você vai ligar pro jornal, vai agradecer, porque minha mãe é uma pessoa muito educada, assim, né? Professora, né, de ciências políticas, ela é toda... Aí eu disse, tá bom, mãe. E eu liguei pro hospital, liguei pro jornal Louco de Vergonha, disse, tudo bom, aqui é o Jamar, eu queria... Vocês tiraram uma foto minha, eu queria agradecer. Tipo, o que tem a ver, né? Ligar para agradecer uma foto. E por que era o agradecimento? Porque... Coisa de gaúcho, né? Minha mãe achava que era educado eu agradecer a foto. Mesmo tendo acabado o namoro. Exato, desgraçado, né? Quem fez a contracapa foi o Roger Lerina, que era... Depois a gente ficou amigos até. E aí o Roger, eu disse, Roger, aqui é o Jamar, né? Queria te agradecer a foto e tal. Ele achou esquisito, né? Assim, cara, graças a Deus você me ligou, porque eu não aguento mais receber ligação aqui atrás de você. E eu, assim, eu sei quem é, né? O pai dessa guria. Vai te matar. Aí ele disse, não, as agências estão
todo mundo ligando, querendo trabalhar com você. Já ligou gente até de outro estado e eu não sei, não tem nenhum contato, só tinha meu nome, né? Me pegaram, eu tava Quando tem de ser, né, cara? Não... bêbado, né? No meio da... E aí eu peguei, dei a entrevista. Eu peguei, liguei, ele me deu uma relação de telefones, assim, liga para essas pessoas, mas liga primeiro para essa, que é mais, que eu gosto mais, tal. Aí eu liguei, todo errado, né? Disse, tudo bom? Aqui é o Jamar, era a Nádia, que era a diretora da Elite na época. E a Nádia, da Elite do Sul, a Nádia que foi a primeira que trabalhou com a Gisele Bündchen, era dessa turma. E eu fui junto com esse grupinho. Então era a Gisele, a Alessandra Ambrosio, eu sou da velha guarda, Você né? tava junto dessa galera? A Gisele, ela tava começando já, né? Ela tinha 15 anos, né? Mas ela já despontou, já foi logo para São Paulo. E aí eu liguei para a agência e disse para a agência, né? Falei, pedi para eu ligar para você. Aí a Nádia disse, Bocão, vem para cá, pelo amor de Deus, eu tô atrás de você, eu quero muito conversar contigo. Tá. Aí eu fui lá na agência, cheguei lá, ela disse, não, você já é da Elite. Eu, como assim? E a Elite era a agência mais forte da época, era a Elite Ford, né? Não tinha outras, tinha a Mega também, mas a Elite é a Elite, né? E eu disse, tá, mas como assim? Ela disse, não, você vai trabalhar aqui com a gente, não precisa fazer o concurso, você já tá. Aí eu, tá bom, ela assim, já tem um casting para você amanhã. E aí eu nem sabia que era casting, nada, eu disse, tá bom, fui. E aí era um casting por um internacional. E nesse casting, quando eu cheguei, eu achei esquisitíssimo, imagina um guri super chucro de Guaíba. Cheguei no casting, não tinha ninguém, era só para mim num hotel. Eu pensei, tem coisa aí, né? Vão querer... Tô desconfiado, né? Eu liguei para ela, assim, Nádia, eu tô aqui. Órgãos. Eu sei, vão roubar meus rins, no mínimo, né? Estupro, sei lá eu, né? Aí liguei, Nádia, eu tô aqui, mas era um hotel super, era do Plaza, na época era o melhor hotel de Porto Alegre. Tem aquela coisa de teste sofá, a galera fica pensando muita coisa. E tu imagina, né? Por isso, né, o guri chucro de Guaíba, apavorado, já querendo ir embora. E aí era um Ming na época, que era um caça-talentos internacional, e ele me tratou super seco, assim, sabe? Ele olhou para mim, disse assim, você tem um problema, você tem uma escoliose, você tem a boca, tua boca é torta, né? E eu tenho realmente, né? Me acidentei de carro, eu tenho aqui uma cicatriz e eu já... E ele, você tem a boca torta, tal. Ele, nossa, o cara me botou 10 efeitos, assim. Teus dentes são grandes, né? Para diminuir o preço. Tá, obrigado. Tipo, acabou comigo. Saí de lá assim, você é modelo, né? Tipo, fui lá, matei a faculdade para vir aqui para um cara me acabar, né? E fui embora. E aí, no outro dia, a Nádia me liga, que era essa diretora, né? Hoje a gente é muito amigo, a Nádia. Ela foi minha chefe, assim, vamos dizer, né? Durante toda a vida. E a Nádia disse, Tejar, o Ming te adorou e você tem uma lista de agências que você pode ir para fora. As agências todas te querem. Que doideira. Foi muito rápido, assim. E aí eu falei pro meu pai, e aí, meu pai, filho, vai. Aí eu fiz minhas malinhas e fui para Nova York. Assim, e você tinha quantos anos, Jamar? 23. Muito jovem, cara. Foi para Nova... Já falava inglês? Yes, I do. Né? Assim. Aí duro. Foi sem falar. Duro. Foi sem falar. Não, falava, né? O básico, assim. E daí eu cheguei em Nova York, mas era uma época assim que eu era meio rebeldezinho, não gostava de ter muita regra, sabe? E modelo era uma coisa... Hoje não é tão assim fechado, mas antigamente tinha que ter uma disciplina. Eu tive aula de postura, eu tive aula de etiqueta, né? Eu tive aula de como me vestir, tipo, todo um trabalho assim em cima. Tu era realmente fabricado pela agência, representava a agência, né? Hoje uma agência se baseia mais no número de seguidores de Instagram do que no teu perfil, né? E hoje, então, eu tive toda
essa linguagem nova, eu tive que aprender, me vestir, né? Eu sempre conto, né? No meu primeiro dia que eu fui visitar a agência lá, eu não tinha noção como é que eu ia vestido numa agência. Eu era aquele guri seco, cabeludo, e eu não sabia que roupa que eu vou vestir no primeiro dia de uma agência em Nova York, né? E isso virou, assim, um burburinho aqui no Brasil, porque, poxa, um homem ser escolhido por uma agência lá fora, e era uma agência muito boa, né? Eu tinha opções, eu podia ir para Paris, eu podia ir para Milão, tinha um leque. E eu quis ir para Nova York porque eu sabia falar inglês. Eu pensava, você falar inglês, só que eu fiz o caminho mais difícil, né? Porque Nova York é um caminho, assim, tu só vai para lá quando tu já tá com o nome feito na Europa. Já foi direto. Isso. E aí, na agência em Paris, em Nova York, eu lembro que eu fui de terno branco feito pela minha avó. Eu mandei minha avó, eu já sabia, eu planejei que roupa que eu vou, não tem dinheiro para comprar uma roupa. Eu achava, tinha que ir de terno, imagina. E aí eu Um verdadeiro pai de santo. Fui. Eu abri uma revista lá que eu peguei uma Vogue que o cara, o revisteiro revisteiro, como é que se fala? O vendedor, né? Da banca. Da banca me deu, disse, olha, essa revista aqui é bacana, hein? Aí eu peguei a revista, vi um terno que tinha lá de uma campanha bacana, assim, eu achei o guri parecido comigo, eu quero ficar igual isso aqui. Minha avó é uma ótima costureira, a avó costurou para mim esse terno branco e eu fui para a agência de terno branco com calça boca de sino, cabelo preso, assim, comprido. A agência, quando entrou, assim, um fantasma, né? A agência me olhou e disse assim... Mas vocês gostaram? Se assustaram um pouco. Antes, assim, rapaz, vai para casa e tira essa roupa. Sério? Bota uma calça jeans e camiseta branca e volta. Quase mãe chorando. Eu disse, minha avó fez esse terno. Até hoje tem esse terno guardado aí. E aí eu comecei, eu tive essa aula, né, de vida, assim. E eu não gostei muito do meio de moda, porque eu me sentia, assim, realmente... Eu me sentia muito fechado. E eu sempre fui um cara que gostei de aprender, então eu via assim, poxa, eu nunca vou usar tudo que eu estudei, tudo aquilo que eu... para isso, né? E aí, então, eu chegava nos castings e eu sempre era aquele modelo que chegava e ficava falando... O modelo falava, tô com uma dor. Eu disse, por que você não toma tal coisa? Sério? Não. Sempre fui assim. E os agentes adoravam, sabe? E eu comecei a pegar muito trabalho e todo mundo sabia, o menino da saúde... Mas você sabia sobre o quê? Remédio, né? Não, eu gostava de falar... Eu entendia, assim, sobre medicina natural, já Mas gostava. isso foi a tua faculdade que ensinou? Não, fui eu que buscava Pois atrás. por isso que eu perguntei. Você ia por fora de farmácia, estudando. tu não tem nada disso. Tá? A faculdade de farmácia, você tem a aula de bioquímica, farmacologia, gnosia. Isso. O que tu tem de medicina natural, vamos dizer, é farmacognosia. E mesmo assim, tu vai saber se a propriedade de planta X e acabou, né? Tipo, a planta tem rutosídeos atuam, acabou. Tu decora, tu nem sabe o que é um rutosídeo. Tu não tem noção, né? E aí eu buscava porque eu gostava. E eu dava sempre dicas e tal. E eu caminhava muito em Nova York, sempre via como é que eram as farmácias, via a diferença que era uma farmácia as farmácias de lá, daqui. E sempre fui me puxando para esse lado. Eu sabia que aquela carreira ali ia ser curta, né? Você já visualizava aquilo? Já. E aí, quando eu voltei depois para o Brasil, eu acabei abrindo uma farmácia de manipulação. Minto. Olha só, eu fui para Nova York já com uma farmácia de manipulação. Eu abri minha farmácia com 23 anos, com uma colega minha de faculdade. Você tem quantos anos hoje, mano? O suficiente. E aí... Porque ele tem cara de jovem demais, cara. E ele tá contando as histórias aí que estão entregando, entendeu? Eu tô assim, sabe que eu posso, né? Mas eu tenho bastante. Mais que você, Dan. Será, pois? Tem. Eu acho que não, acho que você não tem mais que eu, não. Eu descobri que uma das perguntas mais pesquisadas a meu respeito no Google é Jamarta já de idade. Vamos revelar aqui agora. Revelar o segredo, logo. A pergunta de milhões. De milhões. E, enfim, eu trabalhei, aí eu voltei de Nova York com a minha, essa minha farmácia já existia, e eu fui tentar conciliar a faculdade de farmácia com o meio de moda, né?
mas sempre as agências de fora me chamando, eu fazia muito perfil lá de fora. Você tentava fazer as duas coisas. Tentava. Aí eu acabei voltando daí eu fui para Paris, deixei minha farmácia lá, disse para minha sócia, coitada, Patrícia, segura aí, eu vou para Paris. Você tem uma farmácia aqui. Não, você tinha aqui Eu quando tinha foi em pra Porto Paris. Alegre. Porto Alegre. Já era de manipulação. Era manipulação. Já é uma coisa bem inovadora pra época. Né? A farmácia era super moderna, eu fiz uma coisa super diferente. Olha, eu posso dizer que eu fui o farmacêutico mais inovador do sistema de saúde do Brasil, porque minha farmácia era um conceito assim totalmente diferente. Hoje a gente vê essas farmácias, com essa pegada chique, com não sei o quê. Isso aí para mim, ó. Você usou a moda na farmácia, Usei. né? A campanha que eu usava na farmácia, que eu coloquei em toda a cidade, outdoor meu de umas fotos que eu tinha lá de uma campanha que não saiu, eu peguei as fotos, que era eu tomando banho, fiz outdoors, eu coloquei assim, tipo, os produtos da farmácia né, em menor tamanho e eu tomando banho com os produtos. A gente nunca vendeu tanto, né? Em toda Porto Alegre tinha esse outdoor. Eu mesmo que me promovi, disse, já tem essa... Né, para que eu vou estar pagando, sim, pagando uma pessoa pagando Getty Images para colocar um cara se eu posso fazer o meu, né? E coloquei... A farmácia na época foi tão bem assim que a Panvel, que é aquela rede grande de farmácias, na época colocava propaganda no rádio debochando de mim como farmacêutico. Que coisa boa, né? Porque foi sinal super tá chamando a marketing, atenção né? Eu me lembro que eu entrei assim uma vez num cinema e aí era um comercial, era assim, ó. Era assim: oi, tudo bom? Eu queria falar com um farmacêutico. Pois não, eu sou o farmacêutico. Aí a pessoa dizia, não, mas não é você o farmacêutico, eu quero aquele farmacêutico de 1,90m, olhos verdes, modelo internacional. Aí o cara diz assim, não, aqui na Panvel você só vai encontrar pessoas que se preocupam realmente com a tua... Diz assim, tipo, não é ligado com a tua... são farmacêuticos inteligentes, não são... Quiseram me chamar de burro na época. E foi um marketing super... ao inverso, sabe? Na época eu fiquei muito bravo e eu disse, pai, eu vou processar. Meu pai, não, filho, isso aí é super bom para você. Enfim. Gera curiosidade. Quem é esse cara mesmo? De quem é que tá falando? Foi. Eu nunca vendi tanto shampoo, tanto produto para corpo. Olha só. E isso faz, né? Quantos anos? Mais de 2 anos. E aí... e depois eu acabei indo para fora. E como que eu virei farmacêutico... realmente, assim, farmacêutico naturopata, né, dessa área. Quando eu cheguei para morar em Paris, eu fiquei num apartamento, né, da minha booker. Eu cheguei e minha booker disse, você chega umas 2 horas da manhã e ela assim, tua cama já está pronta, né, amanhã eu já tinha teste, coisa para fazer, aquela vida corrida, a vida de modelo. E eu subi, assim, no quarto, quando eu só entrei no quarto e comecei a espirrar. E aí eu deitei na cama, assim, eu cansado, né? Poxa, vou internacional, tudo. Deitei na cama, assim, tchá! E eu tenho uma crise alérgica muito forte, assim, com pelo de gato, né? Na verdade, não são os pelos, né? Que a gente fala errado, né? A gente tem alergia, na verdade, à saliva do gato, né? Porque ele lambe os pelos. Isso, que a saliva, ela seca. E quando ela resseca, ela solta uma proteína. Então você tem alergia à saliva, a proteína da saliva. Todo mundo. As pessoas falam também, que é pelo, mas não é pelo. Não é o pelo, é um veículo. É o veículo, exatamente. Tá? É a proteína da saliva. E aí, que agora eu não me lembro o nome. Eu vou ficar com isso na cabeça. E aí, eu fiquei com uma crise alérgica, assim, terrível. E eu fui para o hospital, tive que usar corticoide. E, a minha cama, que é dessa menina aí, ela usava a minha cama, era a cama do ninho dos gatos. Ela tinha 2 gatos dentro da casa, os bichos dormiam ali em cima. Era puro pelo, assim. E eu tinha que dormir ali, né? Eu dormia na rua, né? Enfim. E aí, no hospital, o cara disse, olha, eu tava quase com falta de ar, sabe? E ele disse assim, olha, a gente vai entrar com corticoide, só que você vai inchar muito. E eu com teste, né? E eu disse, olha, não posso, tal. E ele, já pensou em homeopatia? E eu, que isso? Eu disse, mas eu não sou espírita.
Aí, gente, assim, você nunca tomou homeopatia? Assim, acho que já, quando era criança. Eu acho que é uma boa ideia. E aí, vamos entrar agora só com corticoide normal, não vou fazer intravenosa, depois para te proteger, porque eu tenho que dormir naquela casa mesmo. Inclusive, aquela casa eu passei pano de chão e botei os gatos quase para fora, né? Foi uma briga morar lá. E aí eu comecei a tomar essa homeopatia, que eu nunca me esqueci a formulação, que era Hidrastis com Paris, até o nome, né? Paris. O nome Paris quadrifolia, eu sempre acreditei que Paris quadrifolia, que na época me mentiram, falaram que o nome da homeopatia era Paris, porque Paris é um clima muito úmido, então as pessoas têm muita sinusite. Eu ficava assim, mas como que fizeram uma homeopatia de Paris, né? Pegaram o pó, aí eu pensei, não, de repente poderia ser, né? Que a homeopatia se faz assim, né? Eu pensei, pegaram o pó de Paris. Não, Paris quadrifolia é uma folha, é uma planta, né? E Hidrastis, e foi o que me curou. Eu nunca mais tive crise alérgica. E assim, eu sempre faço assim, como paliativo, uso sempre, né? Mas como eu era, assim, se tivesse um gato aqui na quadra, eu já começava a espirrar, né? Um gato, um cachorro, enfim. E aí eu comecei a ir atrás dessa questão da homeopatia, e eu fui gostando, e eu já estava cansado, trabalhei muito tempo depois em Paris, trabalhei em Milão, e quando eu voltei lá de fora, eu pensei, eu quero trabalhar com isso, né? Com aquilo que você experimentou. E aí eu caí de paraquedas numa farmácia. Eu vendi minha farmácia de Porto Alegre, minha sócia não conseguiu segurar sozinha. Vendi para ela, quer dizer, não conseguiu, eu não conseguia ficar lá porque eu trabalhava muito como modelo, vendi e eu vim para São Paulo. Na época eu vim até para o Rio, que eu ia virar ator da Globo, né, como todo modelo faz. E aí eu desisti, falei, não quero ser isso. O caminho ia ser outro, completamente diferente. Fui para lá, quando eu vi como é que funcionava, eu disse, gente, eu não vou conseguir. Tipo, eu saí do meio de moda, que eu dependia de um teste, né? Aí agora eu vou virar ator na Globo, que eu vou viver à mercê de um diretor me chamar ou não. Essa pressão eu não aguento. Eu acho maravilhoso quem consegue segurar essa ansiedade. Eu não consigo, eu sou muito ansioso. Eu ia ficar sempre esperando um teste, né? E eu sabia que eu estava sendo chamado porque eu era bonitinho. Daí eu disse, poxa, daqui a pouco eu vou ficar feio e vamos tirar, tipo, de galã, tchau, filho. Criou barriga, caiu os cabelos, né? Aí eu peguei e vim para São Paulo e caí de paraquedas numa farmácia de manipulação, que era uma farmácia homeopática, que era muito famosa, assim. Era uma farmácia chamada Philippe de Lyon. E essa farmácia era uma farmácia muito ligada assim, à questão espiritual, né? Tanto que Philippe de Lyon foi um médico de Lyon que tinha poderes, assim, existem vários livros dele e tal, e o homem era quase um santo, né? Uhum. E todas as formulações que existiam nessa farmácia eram formulações, digamos assim, induzidas espiritualmente por ele. Não. Psicografadas, digamos. Então, tinha uma senhora que na época ela era... na época não, né? Ela faleceu, ela sempre foi... não vidente. Médium. Era médium. E a dona Filhinha, ela foi muito famosa... assim, muito famosa mesmo. Então, ela atendia Quisares, a Oprah era cliente dela, nesse nível. E eu fiquei meio que como guardião das formulações dela. Eu caí de paraquedas, não entendia nada disso, né? Só que eu entendia já de homeopatia, já era homeopata, tinha feito pós-graduação em homeopatia. E aí eu comecei, no início eu achava um tanto estranho, mas eu comecei a ver, assim, era uma farmácia totalmente ligada à fitoterapia e homeopatia. Era só isso que entrava. Tudo com extrato fluido, alguma tintura, mas tudo extrato fluido e homeopatia. E aí eu comecei a ver assim, era muita gente que frequentava essa farmácia. Muita gente, né? Quem é farmacêutico raiz sabe, se lembra da Philippe de Lyon, né? E eu fui farmacêutico deles assim por um bom tempo. Só que eu peguei o final
porque o dono na época não queria mais, o dono era sobrinho, era o genro dela, e ele colocou porque ela não tinha um lugar para mandar as pessoas comprar as fitoterápicos, não existia isso aqui em São Paulo. Era responsável. Era. E aí eu comecei a estudar aquilo e eu comecei a ver que tinha muito caso, assim, tipo, todos os casos que entravam lá eram filas de pessoas, assim, e eram filas de gente contando casos, assim, quase milagrosos, sabe? Né? Tudo com fitoterapia. E eu fiquei muito impressionado, disse, é isso que eu quero fazer. Não é virar médium, mas eu queria estudar fitoterapia. E foi quando eu comecei assim, entrar cada vez mais nesse meio. Eu tinha até medo, né? Disse, poxa, não vão achar que eu sou médium, né? Porque as pessoas ainda têm muito. Jamar? Sou. Depois eu acabei virando espírita. Trabalhei até bom tempo dentro do espiritismo. Não tive mais tempo, mas sigo, né, a doutrina. E assim, a fitoterapia, apesar de toda a parte medicamentosa que a gente conhece, né, de cada planta, a fitoterapia tem... toda planta tem uma energia. Então, diferente dos outros profissionais, eu gosto de trabalhar sempre com a energia da planta. Então, não é que seja uma coisa, é uma coisa espírita. A gente sabe que tudo... Quântica, né? Exato, né? Tu tá trabalhando com a fitoenergética, né? Então, tem algumas pessoas que imaginam assim, vou falar com o Jamar, vai ser uma consulta, o cara vai entrar com um turbante cheio de planta, né? Fazendo... Nada a ver, né? Eu gosto da fitoterapia porque assim, não pela experiência que eu tive de ver tantos resultados, né? Poxa, a minha farmácia aqui agora eu vou entregar. A minha farmácia aqui de São Paulo já tem 17 anos, né? Então, a pessoa está pensando que Jamar tem 150. 86 anos. Olha só aqui. Que modelo na década de 40. Não, modelo com a primeira agência do país, né? E aí eu comecei a entrar nesse ramo de fito. E hoje assim, não é que eu só trabalhe com isso, eu trabalho muito com nutrição, né? Acho que tem que ter um complemento. E também não sou contra a parte medicamentosa, né? Sou contra a alopatia de forma alguma, acho que tem casos e casos. Mas tudo aquilo que tu consegue, que como farmacêutico, né? Eu penso que quanto mais livre do químico, melhor. Não que a planta deixe de ser um químico, a planta é um químico também. Mas é um químico que tem outras vias de atuação, porque ela também trabalha com essa parte energética. E o grande diferencial da planta para o medicamento é a energética, não tem essa, sabe? Jamar, uma pergunta, uma coisa que é muito comum as pessoas não saberem, né? A coisa básica, por exemplo, o que é fitoterapia? Para a gente, às vezes, é mais simples, mas a pessoa que está em casa, às vezes, não sabe. É o estudo feito com plantas, todo aquele medicamento feito com plantas que receberam uma padronização, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma cápsula de extrato seco das folhas de maracujá, passiflora, né? Ginkgo biloba, extrato seco, né? Até que a gente fala assim, extrato seco ou pó, por exemplo, o ginkgo biloba pó, cápsula de ginkgo biloba pó, é uma fitoterapia? Extrato seco também? Quando você está falando de extrato fluido, é uma fitoterapia? Tudo são feitos à base de plantas. Ok. Então não é a questão da forma farmacêutica, é de onde vem. Toda fitoterapia vem de uma planta. Então, assim, existe uma padronização. Para ser considerado um fitoterápico, tu tem que passar por alguns, obviamente, por alguns controles. Então, essa planta, ela deve já ter estudos, né? Tipo, não é assim, qualquer planta é fitoterápico. Sim, mas toda planta pode vir a ser um fitoterápico, mas nem todas têm estudos, né? Então, que difere da homeopatia, que é a grande dúvida que as pessoas têm. A homeopatia... O pessoal pensa sempre em homeopatia como aquele das gotinhas, né? Não, as pessoas tomam fitoterapia quase todos os dias sem ter noção, né? É claro que é diferente, não é só porque vem de planta fitoterápica. Por exemplo, tomei um suco de couve, é um fitoterápico? Não, né? Mas é uma planta que tem um fundo medicinal, ela tem um histórico medicinal ali. Tipo, não que a couve, coitadinha, né? Tô fazendo bullying com a couve. Não é que a couve não tem, mas ela não tem propriedades medicinais.
E já a homeopatia ela é baseada na questão energética. Eu sempre comparo a homeopatia como se fosse, assim, para ficar mais fácil para as pessoas, como se fosse uma vacina, né? Qual que é o princípio? São doses mínimas que você vai usar de algum agente homeopático que vai despertar em você a sua imunidade para tal patogenia. Então, vamos supor, eu poderia fazer uma homeopatia com a passiflora, né, com essa mesma planta? Poderia. Eu poderia também fazer uma homeopatia com o pó, né? Vamos supor, uma pessoa que tem crise alérgica. Vamos fazer um exemplo. Doses mínimas de ácaro? Sim, uma crise alérgica, tá? É uma gotinha do veneno. Isso. Por exemplo, eu poderia fazer para rinite e sinusite. A Paris, como eu tinha citado. A Paris quadrifolia, ela é uma planta. Eu poderia fazer um fitoterápico com ela? Sim. Mas eu também poderia fazer a homeopatia. A homeopatia é outra escola. Então, eu pegaria uma porção dessa tintura dessa planta, que a gente chama de tintura-mãe, dessa planta, e eu ia fazer uma dosagem. Eu ia passar por um processo que a gente fala... assim, um processo homeopático, tá? Que tu vai diluir essa tintura em várias dinamizações. Então, a gente dinamiza, que é, tipo, vamos pegar um frasquinho, eu vou colocar lá, tipo, 0,1 ml daquela tintura, completo com 99 partes ali de álcool 70, faço 99 batidas. A homeopatia tem toda uma técnica, sabe? Então, essas batidas que você dá manualmente, pode ser também com máquina, eu não gosto de máquina, mas essas batidas que você dá, a gente sempre faz assim, formando um 8, né? Porque tem toda uma questão de energia quântica. Olha só. Então, quando você faz, quando eu estou aqui batendo, estou fazendo uma hélice, né? Para fazer o tipo número 8. Pobre dos meus funcionários, né? Que fazem. Exato. Então, você faz 99 batidas. Para cada 99 batidas, você pula um númerozinho. Então, você tem lá, por exemplo, a tintura mãe, depois de 99, você pula para CH1. Que é aqueles numerozinhos que vocês veem na homeopatia. Então, por que eu estou falando disso? Porque é uma partezinha daquela planta, daquela tintura, foi dinamizada, foi misturada, foi dissolvida em 99 partes de um diluente, no caso, o álcool 70. Tá? Então você pode me corrigir se eu estiver errado. E aí, você então, pode eu estou usar a trabalhando mínima parte a de energia da planta, entendeu? Então, eu estou trabalhando a energia da planta. Mas por que é aquela energia? Porque naquela energia daquela planta, ela tem todas as propriedades medicinais também. Mas quando entrou aquela mínima porção dentro, né, essa porção centesimal, que é o princípio da vacina, tu vai despertar um caos dentro do teu organismo, né, como se fosse uma explosão de resposta imune. Olha só. Então é assim que funciona, tá? Estou falando de uma maneira bem, né? Os homeopatas, se me escutarem, vão querer me matar. Mas é assim que funciona de forma mais simples, tá? Você, de uma partezinha, você consegue desenvolver, atiçar o teu organismo. Então, por isso que tu não tem efeitos colaterais. Porque não tem como... Por que a pessoa que tem rinite, posso fazer com ácaro? A gente chama de nosódio. Por exemplo... Eu vou pegar aqui os ácaros da minha pele, né? E aí eu vou esfreguei lá, na verdade é um autonosódico, eu fazendo na minha própria pele. E aí eu vou pegar essa pele raspada, que deve ter ácaros e tal, e posso fazer uma dinamização, transformar aquilo ali, dinamizo aquilo ali, faço uma maceração daquela pele com talco, pego uma partezinha daquela ali e coloco. Então tudo tu pode transformar em homeopatia. Entendeu? A questão é a energia. Existia agora, já parou esse método, mas assim, teve uma época que até foi perseguido os homeopatas, porque se fazia muita homeopatia para cura de doenças como HIV, né? Câncer se usa muito, o nosódio, né? Que a gente chama. Nosódio é quando tu usa assim, uma parte do corpo, vamos dizer. E o alto é quando é do teu próprio corpo. Eu sou da época que ainda se faziam autonosódios. Então, a pessoa que tinha muito problema de garganta, eu pedia para ela escarrar numa placa de Petri, eu pegava esse catarro e transformava ele numa homeopatia. É a homeopatia dela. Olha aí. Interessante. É bem interessante, sabe? E aí eu tenho que escutar, né? Sempre, né? Tu sabe bem como é que são
o pessoal de Instagram, né, tal, assim como tem de cada 10 pessoas, né, tem 8 legais, tem 2 que são cria do demônio. E essas crias aí, tipo, sempre falam, assim, charlatão. Você que tá vendo, não seja uma cria do demônio. É difícil, não seja essa pessoa. né? Mas elas divertem também, né? Essas crias do demônio são boas também. Porque Te elas... diverte? Eu não, eu tenho um ódio. Eu cheguei num ponto que eu já, não sendo também aquele calcanhar de Aquiles, né? Você às vezes faz as coisas com tanta boa intenção, aí o cara vai achar aquilo que é uma intenção. Mas vamos pro nosso quadro agora, chamado Pode Não Pode. Como é que funciona esse quadro? Tá. Esse quadro a gente vai escrever no papel. Você tem vários papéis aí. A Fernanda vai dizer alguma coisa ali, a gente vai dizer se pode ou não pode. Cada um pensa de um jeito, coloca aqui, depois levanta e diz, eu acho que pode, não pode. E a gente explica depois se não bater um com o outro. Eu tenho que dizer, eu escrevo Você se vai escrever pode ou também, não pode. Você só vai escrever pode ou não pode. Tá bom. E ela vai dizer ali... Principalmente estando do lado do Jamar aqui, que eu sei que ele pode... Não pode? Ih, vamos ver aí. Aí eu quero aproveitar para perguntar. Os dois estão certos. Jamar, Depende da planta. Até para perguntar, a gente vê nossa audiência, né, o pessoal, principalmente do canal do Dayan, que tem problemas do dia a dia, problemas crônicos especificamente, que é onde a gente costuma atuar na Vita Science, com suplementação, mudança de hábito e tudo mais. Então vem muita gente ansiosa, muita gente com dor no corpo, doenças crônicas gerais, diabetes tipo 2, obesidade, sobrepeso. Como que a fitoterapia / homeopatia ou terapias naturais podem ajudar, na sua opinião, essas pessoas? Até para perguntar, para pegar um matinho, mas como que é isso na prática? O que ela poderia tirar desse papo nosso aqui para aplicar no dia a dia? Se ela tem alguma coisa na casa dela, talvez? Eu acho assim, é que tirar um matinho da rua depende onde que é essa rua e depende de qual é o matinho, tá? Não foi uma pergunta muito bem elaborada. Tem que dizer o matinho, qual é a rua. Assim, gente, se é uma rua que tem muita circulação, né, de veículos, eu não acho bem indicado, até por causa da questão da poluição. Obviamente, esses poluentes vão ser absorvidos pela planta e isso gera né, quando você for preparar essa infusão, aquilo ali vai te dar uma resposta, sim, obviamente. É claro que a planta também tem esses fitoquímicos, né? Toda planta tem ali os seus medicamentos que a gente chama de fitoquímico. Então, esses fitoquímicos também vão agir contra os poluentes que estão ali. Mas é óbvio que uma planta criada numa forma bonitinha, né, bem regada, sem poluentes, ela vai ter uma eficácia. Pode ser que tenha uma eficácia melhor do que essa. Há muitas controvérsias nessa questão. Porque assim, uma boa planta, uma planta que tem... Geralmente a planta que tem mais fitoquímicos é aquela planta mais sofrida. Porque ela estimula aquela produção de fitoquímicos para proteção dela. Inclusive, eu tinha um professor de fitoterapia que me ensinou sempre a bater nas plantas. Então, ele acordava todo dia pela manhã com uma varinha e ele batia nas plantas com a vara. Os veganos não vão gostar disso aí não, João. Então, verdade, né? Primeiro você pede permissão para a planta, né? Deixa eu te bater. Posso te bater, por favor? Desculpa, mas é por um... Se ela balançar um pouquinho se assim, ela você desce o se cacete. pegou, uma planta masoquista que gosta de apoiar. Mas assim, né? Claro, não é quebrar a planta, né, gente? Mas você dá essas batidinhas na planta, né? Assim também para bonitinho fazer. Né? Machucar um pouquinho, né? Machucar. Por quê? Porque quando você faz isso, essa agressão faz com que ela libere mais fitoquímicos para proteção. Da mesma forma que se a planta estiver criada no meio in natura, assim, no meio do mato, ela tem uma reação de defesa de insetos, né? Da ação do vento, da ação do sol. Então, aquela planta criada em laboratório, totalmente asséptica, no meio asséptico, ela não tem muito fitoquímico. Isso é muito interessante, cara. Porque ela não tem... ela não tem por que se proteger, ela tá ali, sabe? Numa bolha, né? Numa bolha. Ô, Jamal, daí vem... a uva faz muito isso, né? O resveratrol, ele ajuda a proteger, né? A semente da uva tem essa coisa de
Tem Eles maltratam, tem sol, tem corte, podam. Exatamente. É isso que eles fazem, né? Mas isso com a planta tu pode fazer com qualquer planta, tá? E assim, a fitoterapia, ela serve para qualquer problema hoje, né? Tu pode usar a fitoterapia para... Não é assim... As pessoas têm uma visão muito errada, acham que fitoterapia é só ligada a uma questão esotérica, ou é só para problemas placebo, ou que é só ligado a alguns problemas pontuais, entendeu? Tipo assim, eu sempre ouvi minha mãe falar que se eu estou roxo, eu vou tomar arnica. Tudo bem, a homeopatia de arnica serve também para isso, assim como a planta também serve, mas... toda planta tem um mar de fitoquímicos e esses fitoquímicos têm N ações. Então, dependendo daquele fitoquímico que ela tem em maior quantidade, ela vai te despertar uma resposta mais positiva para determinada área. Se tu for fazer uma gravação na minha casa, tu vai te assustar. A minha diarista fica assim, doutor, pelo amor de Deus, você não come um pão, né? Porque o meu café da manhã, tu é fichinha, né? Tá? Tu é nível Mobral ainda, tá? É mesmo. Eu tomo, assim, muita cápsula. Não é certo, mas, assim, o meu organismo já se adaptou. Então, a cúrcuma, né? O que a gente sabe hoje, assim, o que a gente tem de fitoterapia? O que é modismo? Todo mundo só fala de cúrcuma, piperina, porque a piperina ativa... Tá, gente, tem tantas outras coisas. Questão de anti-envelhecimento, por exemplo, de ansiedade. Astragalos, né, que é anti-envelhecimento. Aliás, é uma coisa que as pessoas não usam, eu fico louco. Poxa, o astragalos há mais de 500 anos. O imperador, quando descobriu o astragalos, usava... É uma planta que tem um potencial anti-envelhecimento poderosíssimo. E imagina, há 5 mil anos atrás, né? 500 anos Parece atrás, que não era permitido o uso da população, né? Não né? era permitido. Era só pra... Se alguém pegasse essa planta, era... confiscado. Morto. Não é fácil de achar em farmácia e em loja de suplemento. Não, em suplementação não. Isso aí, assim, até eu acho já, né, fazendo a minha parte como farmacêutico. Cuidado na hora de comprar as plantas, né? Porque as pessoas têm sempre tem assim, uma orientação de buscar plantas em lojas de suplementação e não é legal. Porque quase todas essas plantas que são vendidas em lojas de suplementação, elas são feitas na forma de pó. Chegam para mim e falam assim, mas eu não quero tomar ginkgo biloba, né? Ou tal, porque isso aí não me dá efeitos. Não, criatura. Calma aí, vamos fazer um troço direito, vamos tomar um extrato seco. Por quê? O extrato seco, eu vou pegar esse pó que foi feito, vou passar por um método fazer um processamento com ele, que vai sair só o medicamento, vai passar um gotejamento. Então, eu vou pegar lá, a cada, 100 quilos de planta, eu vou conseguir lá 20 ml de líquido puro. Um óleo essencial, né? É como se fosse o óleo dela. Mas não é o óleo, né? Sim. Que são como é que se fala? O exudato. Então, eu vou pegar aquele princípio ativo ali e eu vou tu consegue até hoje, por métodos aí, separar. Vou separar os gingosídeos, tu consegue separar os princípios ativos, né? Dependendo da planta, obviamente. E aí tu vai pegar esse líquido que tu tirou, vamos supor que seja líquido, e então, quando você tem o talco, esse talco inerte, você vai pegar esse produto que você extraiu lá da planta pura e vai verter, como se fosse uma receita de bolo. Então, quando tu faz isso, tu sabe que ali tu consegue dosar a quantidade de medicamento, porque ali tu vai saber exatamente, tem tantos % de gingosídeos. Então, quando você vê assim, ginkgo biloba, extrato seco, 24%, o que significa? Que 24% daquele produto é feito com medicamento puro. Tá? Então, isso vale também para as outras plantas. Né? Se você vai pegar a curcumina, né? A cúrcuma, uma cúrcuma com 50% de curcuminóides. Então, toda planta ela tem vários, não é só a curcumina, a cúrcuma só tem... Não, tem vários outros, eu falo medicamentos, mas esses medicamentos, eles são vários. Esses se destacam por ter maior quantidade. Então, eu dou sempre preferência a tu fazer o uso de extrato seco porque aquilo foi dosado e também passou por um processo de controle de vigilância sanitária.
Já o pó, é uma planta triturada. Não é que eu não vou ter o gingosídeo ali dentro. Né? Não vou ter o princípio ativo, mas tu não tem noção da quantidade. Então pode ser que naquela cápsula que tu está tomando tenha nada. Né? Mesma coisa uma cúrcuma. Você pode comprar uma cúrcuma que não vem de uma boa qualidade, que não tenha nada de efeito. Aí a criatura tá lá vendo os vídeos, né, do Damian lá, tipo, tomando cúrcuma, não, tô as mesmas rugas, tudo igual, mudou nada, comendo esse troço horroroso com limão, né? Então, assim, pode ser que não seja uma boa qualidade. Então, eu prefiro sempre. Eu acho que as pessoas não usam hoje com a sua excelência uma farmácia de manipulação, né? Esse é o grande diferencial. Você pode manipular, por exemplo, a minha cápsula de cúrcuma, eu não tomo pó, não aguento. Por que eu vou sofrer tomando isso? Então eu faço lá minha cápsula de curcumina com piperina. A minha fórmula eu uso 750 miligramas de curcumina com 8 de... Isso é minha formulação, que as pessoas escutam e depois copiam, né? Aí eu já uso outras... Eu uso já também a pigenina, que é um derivado do própolis, que tem uma função anticâncer. Então, sempre tem coisas extras, né? Procuro farmacêutico, né? Uma pessoa que realmente entenda dessa área, porque as pessoas são muito blindadas a seguir um blogueiro que não tem a mínima noção de fitoterapia. E fitoterapia é um mar de coisas que existem, né? Tu me perguntou no que a fitoterapia pode ser usada? Em tudo. Tudo, né? A pergunta deveria ser em que ela não pode. Não sei. Não tem. Não tem. Você falando aí, Jamar, eu fico pensando o seguinte. Primeiro, a minha indignação é de não ter visto nada disso na minha faculdade. Não a tem, indignação né? Eu paguei farmácia, né, farmacologia, na minha talvez 2 semestres, aprendendo nome de remédio, classificação de drogas. Eu nunca vi uma planta. Nós, médicos, saímos da faculdade sem saber. Isso aí que você falou que é básico, que uma agressão a uma planta faz com que ela desenvolva mais substâncias que vão nos ajudar. E a segunda coisa, não é fácil achar esse profissional para a população, um cara que entenda de planta para orientar. Eu já disse muito isso na internet para minhas seguidoras, cara, mas isso não vai achar. O médico não vai achar. E o farmacêutico que entende disso também não é muito comum, João. Não é. Eu até entrevistei um farmacêutico, né, que eu ia colocar tenho na minha farmácia de manipulação, contratar um farmacêutico. Quando eu estava fazendo entrevista, eu falei assim, nunca me esqueço disso, assim, me cite, recém-formado, me cite 3 plantas, porque a gente faz atendimento direto, né? Então as pessoas dizem, eu tô com dor de cabeça. Eu disse, me cite 3 plantas que atuam no emagrecimento. E por que tu escolheu essas plantas? Aí demorou para pensar uma planta e falou assim, chá verde, tá? Tipo, basicão, né? Mas não disse lembrou o nome que da a minha planta, mãe né? toma, né? Aí assim, chá verde, quitosana. Aí eu fiquei assim, meu querido, quitosana, que planta é essa? Quitosana. Você olha, o dia que camarão nascer em árvore, você me avisa, porque eu não estou sabendo, entendeu? Vou plantar, né? E as pessoas não têm, assim, realmente é uma questão... É difícil de achar esse profissional. Se fosse hoje, ele diria Saxenda, né? Saxenda. Nova planta que emagrece. Exato. E assim, hoje está tendo uma nova corrente de pessoas mais ligadas a essa área. Mas a grande maioria são nutricionistas, né? Tem uma gama grande. Aqui em São Paulo está muito forte esse mercado, né? Eu dou aula para nutrição e dou aula para... Você tem curso para formar profissionais em fitoterapia, Gilmar? Não. Cara, precisa ser teu aluno, cara. Tem que dar esse curso aí. Não. Eu dava pós-graduação, até fui já para Goiânia para dar aula e tal, mas assim, é bem difícil, né? Tipo... A aula, eu acabava, tipo, os profissionais hoje são muito preguiçosos. Então, eles não querem entender como é que funciona a ideia de uma planta. Eu gosto, assim, de explicar, olha, essa planta, esses ativos funcionam para isso. Ok. Eles eles não querem, assim, buscar, mas qual a planta que tem esses ativos? Não, porque, né, é muita coisa. Então, eles já querem a fórmula pronta. Jamar, eu quero uma formulação para enxaqueca. Eu quero uma formulação para hemorroidas. Eu quero uma formulação para câncer. Ele quer fazer a mesma tudo coisa. Pacotão. Mesma coisa que fez com a farmácia tradicional, com a fitoterapia, né? Exato. Receitinha de bolo para a doença. Então, assim, eu tenho os nutricionistas que eu trabalho, geralmente, os médicos que eu trabalho, que eu falo assim, são minhas
que eu coloco debaixo do braço. Então, eu, na verdade, acabo prescrevendo, atendendo muito mais o paciente dele, às vezes, do que eles mesmos, né? Porque eles me passam a anamnese completa, eu falo, olha, eu não gosto da fórmula de bolo. Eu falo assim, eu pensaria aí numa questão antioxidante, vamos pensar assim, tal. Eu falava as plantas. Mas tu tem que instigar o profissional a buscar isso, né? E hoje a gente não vê muito isso no mercado. E as pessoas... eu fico louco, né? Eu poderia trabalhar com a internet. O que hoje é a grande receita de bolo, né, do profissional da saúde, né? Não é o teu caso. Aliás, eu te acho assim, também sou teu fã, né? Poxa, mano, obrigado. Porque você é tipo pior que eu. Você fala também ali no doa que doer, Na né? lata, né? Mas tem que ser, né? Porque irrita mesmo as coisas que a gente vê por aí. E as pessoas, elas querem tudo mastigado, né? Todo dia eu recebo aquela pergunta. Qual o medicamento que emagrece? Sabe assim, gente, não é? Qual é o teu problema? Como que é o teu funcionamento intestinal? Cada indivíduo é uma coisa totalmente diferente, né? Eu tenho depressão. Aí eu pergunto, eu tenho uma depressão, tu faz cocô? Ai, como assim? Tudo a ver, né? Tipo, hoje eu trato depressão sempre começando pela parte intestinal. O grande problema que deixa... Eu não passo de me indignar. É porque o psiquiatra não entende isso, né, cara? Porque os doentes de depressão vão ao psiquiatra primeiro, e não ao farmacêutico, e não ao YouTube. Jamar, chegou uma emergência aqui agora. Aqui a gente tem esse negócio. Chega às vezes uma emergência e a gente tem que atender. Sim, e você está aqui agora, infelizmente ou felizmente. Vou ter que ir embora. E tem uma maletinha aqui para você atender nosso paciente que está chegando aí, que é uma senhora. Chegou e eu ouvi dizer na recepção que ela está ansiosíssima. Respiração ofegante, está acima do peso, está com dor no corpo, está somatizando alguns sintomas como gastrite, fibromialgia. Enfim, é uma senhora ansiosa. Com a fitoterapia, com o teu trabalho, eu queria que você tirasse, se possível, dessa maleta imaginária, né? Tirasse 3 remédios. Um para fazer imediatamente agora para ela se acalmar um pouco mais. Outro para ela melhorar daqui a umas 2 semanas, 3 a médio prazo. E outra para nunca mais ter esse problema. Que você usaria, não precisa ser fitoterapia, mas que vier na tua cabeça. Para uma pessoa que está sofrendo com muita ansiedade? Com muita ansiedade. Agora, para ela usar para melhorar daqui a 2 semanas, médio prazo, e a longo prazo para ela não ter mais. Sintomas psicossomáticos, né? Olha, eu começaria indicando cápsulas de couve, né? Cápsula de... A Sociedade Defensora da Couve aí. Não, eu acho que... Mas a couve agredida? Não precisa ser agredida a couve, né? Tá. Mas eu começaria com uma couve, né? Eu falo couve, o reino vegetal. Quase toda pessoa que sofre de muita ansiedade é uma pessoa, que eu já estava até citando, né? Uma pessoa que tem problema digestivo. Então, o primeiro foco que tu tem que pensar em ansiedade é como que funciona a tua digestão. Você é uma pessoa que sofre com muitos gases, você é uma pessoa que tem fezes muito fétidas, né? Você tem a pele muito oleosa, você vive tendo quadro de infecção, você vive tendo quadro de rinite, sinusite, muito resfriado, muito frequente. Tudo isso está ligado a essa tua microbiota, né? Que é a tua flora intestinal. Porque as pessoas pensam que um bom funcionamento intestinal é apenas tu ir no banheiro todos os dias. Faça um cocô cabritinho, uma bolinha por dia e está muito bom. Não é assim que funciona. Não também tem que fazer muito cocô, não existe uma forma de um cocô perfeito. Mas essas características que você externas, né? De pele, até a halitose, tudo isso já responde a um mau funcionamento intestinal. Então, a ansiedade está totalmente ligado ao teu processo digestório, né? Por quê? Porque a gente sabe, eu espero, né, que as pessoas já estejam carecas de saber que mais de 99% da serotonina é produzida no teu intestino. Então, assim, se você não tiver uma microbiota legal, você vai ter todos esses problemas e a ansiedade vem de rebote, junto com a depressão. Então, quase toda pessoa enfesada, quase toda pessoa que não responde bem, né, pensando nessa parte intestinal, tende a ser uma pessoa irritada, ansiosa e depressiva, e com insônia. Então, eu pensaria primeiramente nessa parte digestiva, tá? Segundo,
as boas infusões, né? As infusões de camomila. Que são os chás, no caso. Eu falo infusão porque a gente fala errado, né, Dami? Assim, quando a gente fala chá é só quando for chá verde. Tudo depois é infusão. A gente fala errado. Fala a diferença pra gente, Jama. Porque chá é quando é feito da Camellia sinensis. Toda a planta todo o chá sempre vem da Camellia sinensis, tá? Que são chá verde, chá vermelho, o chá verde, chá vermelho, o oblong, né? O chá preto, todos eles derivam da camélia. Depende de como vai ser essa maturação, ela vai ter uma coloração. Então, a gente fala de chá porque ele vem da camélia. Todo o resto é infusão, então a gente fala errado. Então fala errado, todo mundo, errado. né? Tipo, eu falo os meus seguidores, quando às vezes eu falo, né, em algum lugar, chá de camomila. Opa! Então não existe chá de camomila. Não existe, é uma mentira, tá? É errado. Tu tá tomando uma infusão de camomila, tá tomando uma infusão Meu mundo de caiu. malva. E engraçado que, assim, às vezes eu falo isso e as pessoas que burro, não sabe, é chá. Eu disse, gente, acorda, né? Não, sempre que for derivado de camélia, todas as plantas derivadas da camélia fazem chás. Não, assim como não existe uma infusão de chá verde, existe um chá de chá verde. Só. Tá? E assim, então, as plantas que vêm bem, plantas anti-inflamatórias, vêm bem para anti-ansiedade, vêm. Então tem uma infinidade de plantas. Todas as plantas que contêm polifenóis, são plantas já conhecidas. O próprio chá verde, né? Vem bem. A teanina, né, do chá branco tem uma quantidade, então vem bem. Esses chás que as pessoas hoje viram muito modismo, as pessoas falarem de valeriana. Valeriana, Hipericum perfuratum, que é a garra do diabo, mulungu, são plantas que eu não usaria para esses casos de ansiedade, apesar de ter está sendo bem assim, tem muita propaganda em cima indicando essas plantas para ansiedade, mas não são bem indicadas, tá? São plantas que são indicadas para processos já mais depressivos, até porque a valeriana estimula muito o sono. Então, a caso de mas eu vou tomar valeriana só para insônia. Não é legal. A valeriana eu já usaria para aquele processo, a pessoa está quase não está realmente bem, né? Ela está já letárgica, assim, a depressão mais profunda. E toda aquela planta que te estimula também, que ela age como estimulante, ela também pode trabalhar para ansiedade. As pessoas pensam errado, pensam assim, a ansiedade, ela tem só que acalmar, né? Só que acalmar, e não é assim que funciona, né? Por que o teu cortisol está alterado? Geralmente, às vezes tu está muito ansioso, teu cortisol está equilibrado, mas o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, coitadinho, o cortisol é super importante também para o nosso organismo, mas tudo aquilo que equilibra o cortisol, então vem bem. Então todo aquele anti-inflamatório, um produto anti-inflamatório, ele viria bem para essa questão de ansiedade. Então uma boa alimentação, acho que é mais assim, não é o que você está disposto a tomar para evitar a ansiedade, é aquilo que você está disposto a tirar da tua vida para tratar a ansiedade, né? Então, alimentos industrializados, bom, vocês estão falando com o chato, sabe? Eu raramente como farinha branca, né? Eu cortei total da minha vida. Às vezes, não vou mentir, às vezes eu como porque é o que tem, né? Mas assim, evitar industrializados, evitar embutidos, né? Esse papo também, eu acho tão chato. Uma coisa que me irrita é aquela pessoa que fala assim, descascar mais e embrulhar menos. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. É igual que o seu remédio seja o seu alimento, seu alimento seja o seu... Não, e fala isso... e fala isso como se estivesse falando uma coisa assim super, poxa, né? Eu já falei muito, né? Mas, Jamar, sabe o que é chato mesmo? Além da Fernanda mandando a gente parar, chato é ter que acabar o podcast com tanto assunto ainda. Tinha tantas perguntas. Cara, mas o cara é muito rico de informação. Não, e o pior é que eu não sabia o que a gente ia questionar aqui, né? Eu disse, vou levar uma colinha, porque eu não sei o que ele... Nós vamos fazer live juntos depois, viu, Jamar? Fazer lives. Sim, você tem muita coisa para servir a população. E eu quero agradecer você aqui pela prontidão, pela disponibilidade, né, ter atendido já de imediato, ajustado,
Muito obrigado por ter Eu que feito. agradeço. Estou hoje aqui com 39 de febre, viu? Sério mesmo? Tô um gripão E desgraçado. nem parece, tá numa energia boa. danada. A gente tá fingindo, né? Você não pode sair daqui com as mãos abanando, né? É claro que não. Aqui. Vai me dar uma samambaia agora. Faz o Pix. Obrigado. Não é samambaia da vida sai, não. Muito obrigado. São nossos extratos secos com curcuminoide. Não, tem curcuminoide? Não. Ainda não. É um kitzinho de suplemento Olha nosso. que legal. Aí você incluir no seu... Eu quero ver agora, né? Já com os meus 50 potinhos. Agora vai acrescentar mais. Tá ótimo. Obrigado, gente. Jama, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu inovação no nosso mundo, por ter Eu que trazido agradeço. os vegetais para nossa ciência, para nossa mesa. E acho que isso aí a tua fala de hoje é uma fala de incômodo para os nossos ministros da saúde, secretários de saúde, para os prefeitos, para a gente levar essa farmácia natural para os postos de saúde. No dia que eu me tornar presidente da República, você vai estar junto. A gente tem um país tão rico, né? E tão pouco explorado. Né? Começando por aí, né? Tipo, tanta coisa que a gente podia tratar aí, tipo, apenas ensinando as pessoas a fazerem infusões. Gente, não se esquece de seguir as redes sociais do Jamar, tá certo? Vou deixar aqui embaixo tudo escrito, Instagram, YouTube, tudo dele aqui, tá certo? E não se esquece também de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente a fazer 7 milhões de inscritos, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, manda esse vídeo para todo mundo, principalmente para aquela pessoa que está precisando se conectar mais com a natureza, melhorar a saúde, desinflamar. Joga nos grupos da família tudo. Manda pros grupos da família. Gobão, obrigado pela presença. Jamar, Eu agradeço. no dia que tiver um desfile, chama a gente também pra acompanhar, viu? Já não mais, já não. Só se for com couves. Calma. Valeu, gente.